Seja sempre muito forte internamente. Om Namah Shivaya, Namastê, Om. Que você esteja muito bem. Eu sou Edson Danieli, professor de Yoga do Shankara Yoga. Essa é a série de meditações diárias do livro do Swami Shivananda. E a meditação de hoje, dia 16, é: seja de nervos fortes. Um aspirante deve ser sensível e ainda possuir o corpo e os nervos completamente sob controle. Quanto maior se torna a sensibilidade, mais difícil é a tarefa. São muitos os ruídos que passam despercebidos por uma pessoa comum, mas que são uma tortura para quem é muito sensível. Os aspirantes não treinados geralmente confundem sua própria imaginação e impulsos com a voz interior do comando ou intuição divina. Quando a mente é sáttvica, você pode ter vislumbres de intuição. Temos 2 pontos bem importantes nessa meditação. O primeiro é quando diz que quanto maior se torna a sensibilidade, mais difícil é a tarefa. Para quem caminha na estrada do desenvolvimento pessoal e espiritual, sabe muito bem que todo dia nós temos novas provas. Conforme você vai se desenvolvendo, tendo a percepção que você é uma pessoa mais madura, mais sensata, com maior controle e até uma visão mais ampliada da vida, afinal de contas, você passa a ver além do mundo material e mundano, você se conecta também com a espiritualidade, então você passa a ter uma visão mais ampliada das coisas. Porém, essas pessoas têm mais provas sim na vida. Afinal de contas, se você está aprendendo sobre mais coisas, é necessário que você tenha provas para passar de ano e continuar na sua jornada espiritual. É uma escada, cada momento um novo degrau. Então não pense que buscar o caminho da evolução espiritual, a vida fica mais fácil. Na verdade, você compreende mais as coisas e você sofre menos. Porém, vem mais provas no dia a dia para todos nós quando decidimos entrar nesse caminho. O que é muito natural. As pessoas que não buscam esse caminho, pelo menos até agora, são pessoas que estão mais ligadas ao mundo material. Então, as suas provas são essas provas do dia a dia que todos nós temos, naturalmente. Mas quando você resolve ir além dessa compreensão que vai acima da sua personalidade, essa expansão da consciência, se você quer enxergar a vida de uma outra forma, por um prisma diferente, é natural, então, que você encontre situações desafiadoras para ver mesmo se você dominou aquele ponto, aquele assunto, se agora você tem uma condição maior de lidar com as adversidades da vida. Adoniran Barbosa dizia: Deus dá o frio conforme o cobertor. Ou seja, se você está no caminho espiritual, você não está desamparado. Se você busca a sua conexão com o divino, todas essas provas, por mais difíceis que elas possam parecer, elas são necessárias para você na sua jornada pessoal dessa evolução. Cada um tem o seu caminho, cada um tem as suas provas. Mas é importante a gente sempre lembrar que não é porque você entra nesse compromisso do caminho espiritual, mesmo porque isso tem que ser de uma forma muito natural, não é por isso que você vai ficar cada vez mais tranquilo na vida. A gente passa então a encontrar outro tipo de dificuldade. Se você tem a consciência mais expandida, é natural então que venham outras dificuldades para você colocar esse ensinamento em prática. O segundo ponto importante da meditação é quando o Swami diz que os aspirantes não treinados geralmente confundem a sua própria imaginação e impulsos com uma intuição divina. Então perceba, existem 2 coisas. Uma é percepção, a outra é intuição. A percepção ela existe quando nós, interagindo aqui no mundo material, apenas com essas coisas, temos foco, temos uma percepção ampliada das coisas e algo acontece ou está para acontecer, como você está muito focado naquilo, você percebe aquilo. Às vezes você percebe antes de acontecer, mas é porque você está muito atento, às vezes até sem perceber, ao que está acontecendo à sua volta. Já a intuição é quando você tem a sua consciência expandida. O fato de você expandir a consciência, a gente sempre fala aqui o que é? A conexão com o seu Atman, com a sua parte divina. Então, quando você tem a consciência expandida, ligada ao divino, isso é a intuição. Então, você enxerga situações ou também coisas que possam vir a acontecer, mas por causa da consciência expandida e não da mente menos expandida, focada numa situação específica.
Assim como a meditação é diferente da concentração, concentração você foca num objeto externo ou numa ideia interna. A meditação é praticamente a mesma coisa, só que em vez de ser para fora, é para dentro, é em algo divino e sagrado. A percepção e a intuição seguem a mesma linha. Então, como diz o começo da meditação, seja forte, de nervos fortes. Está no seu trabalho de desenvolvimento pessoal e espiritual? Todo dia tem uma nova prova? Não desanime. Isso faz parte do processo e é só assim que você vai continuar crescendo como pessoa, como espírito e com certeza sendo melhor para todo mundo que está à sua volta. Ninguém nunca disse que seria fácil. Se a gente olhar na história, os grandes mestres e avatares que passaram por aqui e deixaram a história para a gente aprender com ela, nenhum teve uma vida fácil. Mas todos eles tinham essa consciência expandida que aquele era o caminho mesmo com tanto sofrimento. Lembre, não é nesse mundo que você vai encontrar a justiça é divina. Então pode parecer uma negligência de Deus, às vezes a gente se pegar sempre no momento desafiador, mas se a gente não passar por determinadas situações, a gente não evolui. Vale então uma reflexão nisso hoje. Cuidado com as suas percepções, cuidado com o que você chama de intuição. Se você não faz um trabalho de desenvolvimento espiritual constante, o que você chama de intuição pode ser apenas uma percepção de algo corriqueiro, temporário e pontual ali diante de você. Afinal de contas, se fosse fácil essa conexão com o sagrado e divino, com o nosso Atman, todo mundo teria sempre as melhores intuições divinas, e nem sempre é isso que acontece. Vale então essa atenção e reflexão, e assim a gente continua trabalhando a discriminação, sempre separar o que é uma coisa e o que é outra, para não ir no caminho equivocadamente. Om Namah Shivaya, Namastê, Om. Então, um excelente dia para você, até a próxima meditação, e seja bom, pratique o bem.